Olá, alunos! Sou a professora Hélia Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Esse vídeo traz a resolução das atividades de Química do segundo ano do ensino médio regular, da apostila do Plano de Estudo Tutorado, Regime do Estudo Não Presencial, volume 2, semana 3. Esse material foi disponibilizado pelo Governo de Minas através da Secretaria de Estado da Educação pelo seguinte site estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Se inscreva no meu canal. As atividades da semana 3 traz como conteúdo principal a crioscopia. O que é a crioscopia? Estuda o abaixamento da temperatura de congelamento, que é o ponto de fusão, de um solvente por adição de um soluto não volátil. Então, esse é o efeito crioscópico. Atividade número 1. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a água pura? Então, nós sabemos que o aditivo evita que ocorra o superaquecimento. O superaquecimento está relacionado com a temperatura de ebulição. E evita também o seu congelamento. Então, o seu congelamento está relacionado com a temperatura de congelamento, que é a crioscopia. E o superaquecimento, a ebulioscopia. Então, sabemos que a função do aditivo na água dos radiadores é diminuir a pressão de vapor, formada com relação à água pura. Os efeitos desse soluto não volátil na água dos radiadores causam aumento do ponto de ebulição, que é a ebulioscopia, e também uma diminuição no seu ponto de congelamento, que é o efeito crioscópico. Então, isso está relacionado à letra D, que é porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução, formada com a relação à água pura, causando o aumento do ponto de ebulição e a diminuição do ponto de fusão. Atividade número 2. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de. Então, está relacionado com a temperatura de congelamento, que é o efeito crioscópico. Então, comparando água pura, solução em água contendo 50 ml de suco de limão, solução em água contendo 100 ml de suco de limão. Então, aqui aumentou a concentração de limão. Solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Aqui acrescentou mais um pouco de umas outras substâncias, que é o açúcar. Solução de água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Então, acrescentou a quantidade de limão. Então, comparando, na letra A, nós temos a água pura. Então, nós sabemos que a temperatura de congelamento da água pura a nível do mar é 0 graus Celsius. Comparando as outras soluções, nós sabemos que o item B, C, D e E são soluções contendo limão e açúcar, solutos não voláteis. Então, com a adição do suco de limão e do açúcar, a temperatura de congelamento da água diminui. Portanto, a água pura vai congelar primeiro. Então, a resposta correta é a letra A. Atividade número 3. A solução aquosa bem diluída, que possui menor temperatura de solidificação, é a de. Nós sabemos que a menor temperatura de ebulição é da solução que terá a maior quantidade de partículas dissolvidas. Então, vamos analisar cada uma delas. Isso está
relacionado com o efeito crioscópico, que nada mais é do que a menor temperatura de solidificação vai depender do número das partículas na solução. Então, na letra A, nós temos o NaCl a 0,01 molar. Como ele é um composto iônico, ele vai dissociar em íons. Então, nós vamos ter aqui duas partículas, 2 mols de partículas. Então, 2 vezes 0,1, total de partículas de 0,02. Na letra B, nós temos o cloreto de magnésio a 0,01 molar. Como o cloreto de magnésio também é um composto iônico, então ele vai se dissociar em 1 mol de íons magnésio e 1 mol de íons cloreto, 2 mols de íons cloreto. Então, um total de 3 partículas, 3 vezes 0,01, 0,3 mols de partículas. Na letra C, nitrato de sódio a 0,02 molar. Então, também é um composto iônico, então ele vai dissociar em 2 partículas. Então, 2 vezes 0,2, 2, 0,04. Na letra D, NaCl 0,1 molar. Então, como o NaCl, como nós dissemos, na letra A ele é um composto iônico, então ele vai dissociar em íons em 2 partículas, 2 vezes 0,1, 0,2 mols de partículas. E por último, a sacarose, ele é um composto molecular, não vai ionizar. Então, nós temos aqui 0,01 de sacarose e vai continuar 0,01 vezes 1, a mesma concentração. Então, analisando todas essas soluções, nós vamos observar aquela que vai apresentar menor temperatura de solidificação. Então, nós sabemos que o soluto vai interferir na temperatura de congelamento, então, quanto maior a quantidade de soluto nós tivermos, ou seja, quanto mais concentrada a solução for, menor vai ser a sua temperatura de solidificação. Isso a gente percebe que é o que ocorre na letra D, porque aqui nós temos uma concentração de 0,2 mols, enquanto nas outras nós temos a concentração de 0,02, 3, 0,04. Então, a solução que é a mais concentrada é a da letra D. Então, a resposta correta, letra D. Atividade número 4. Considere 4 garrafas térmicas contendo 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. Então, nesse caso, água líquida e gelo picado é um solvente puro. Garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mols por decímetros cúbicos. Então, nós temos aqui uma concentração de sacarose e mais 30 gramas de gelo picado. Então, nesse caso, como a sacarose é um composto molecular, então a concentração antes e depois da dissolução é 0,5 mols por litro. Na garrafa 3, nós temos 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Então, só aumentou a quantidade de gelo picado, de água líquida e diminuiu a quantidade de gelo picado. Porém, nós temos aqui solvente puro. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa, meio mol por litro, por decímetro cúbico, de cloreto de sódio e 30 gramas de gelo picado. Nesse caso, nós temos uma solução de cloreto de sódio a meio mol por litro. Como o cloreto de sódio, ele dissocia em íons, então nós vamos ter 2 partículas, então meio mais meio, nós vamos ter 2 mols de partículas. Então, multiplicado por 2, vai dar um total de 1 mol de partículas. O conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isto é, em cada caso, a temperatura do sólido é igual à do líquido. Considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem respectivamente às garrafas 1, 2, 3 e 4. Ordene essas temperaturas de maneira crescente usando os símbolos adequados dentre os seguintes: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual ou igual. Então, nós temos que a temperatura que é a menor é aquela que apresenta maior quantidade de partículas, que é o que acontece na garrafa 4.
então ela vai ter a menor temperatura. Depois, seguido da temperatura 2, que é o do cloreto de sódio, ele tem concentração, cloreto de sódio, não, desculpa, a solução de sacarose, que tem concentração de meio mol por litro, que ela vai ter meio mol de partículas. E depois nós temos a temperatura 1, que é referente ao gelo picado, que é igual à temperatura 3, que também nós temos aqui na 1 solvente puro e na 3 também solvente puro. Então, essa é a sequência das temperaturas. Bom, como que foi escolhido essas temperaturas? Primeiro, a garrafa 1 e 3 contém soluto, somente soluto. Então, apenas água e gelo em equilíbrio térmico, portanto, a mesma temperatura, logo, temperatura 1 é igual à temperatura 3. Na garrafa 4 contém NaCl, que é uma substância iônica. A concentração do soluto é igual à garrafa 2, porém o número ou concentração das partículas dissolvidas na garrafa 4 é o dobro do número de partículas dissolvidas na garrafa 2, devido à dissolução do NaCl. Logo, nós sabemos que quanto maior o número de partículas, menor é a temperatura de congelamento. Portanto, T4 vai ter temperatura de congelamento menor do que T2, T2 menor do que T1 e T1 igual à temperatura T3. Atividade número 5. Investigue e explique algumas situações cotidianas. Então, nós temos aí, por que se acrescenta sal, gelo para gelar cerveja em lata? Por que se joga sal nas estradas em neve? Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0 graus? Bom, nós sabemos que todas as situações dessa atividade estão relacionadas com o efeito crioscópico, que é o abaixamento do ponto de congelamento da água, que nós sabemos que a fusão a nível do mar é 0 graus, devido à presença de um soluto não volátil. Então, quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, o seu ponto de congelamento diminui, pois as suas interações entre as partículas dissolvidas de soluto e as moléculas do solvente, nesse caso a água, impedem que as moléculas do solvente se organizem e se solidifiquem novamente. Então, essa é uma explicação geral para todas as alternativas, todas as situações da atividade número 5. Porém, vamos detalhar cada uma delas em separado. A letra A. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Nessa situação, o sal forma com a água uma solução de temperatura de congelamento menor que a da água pura. Logo, a bebida será resfriada mais rapidamente. A letra B. Por que se joga sal nas estradas com neve? Essa situação é o mesmo caso do anterior. O sal forma com a água uma solução de temperatura de congelamento menor que a da água pura, impedindo que as moléculas de solvente, que no caso é a água, se organizem e se solidifiquem novamente, impedindo assim que formem novas camadas de neve. C. Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais frios, com a temperatura abaixo de 0 graus? As águas dos oceanos não congelam, pois possuem muitos sais dissolvidos, o que acarreta uma diminuição na temperatura de congelamento. Os icebergs são, na verdade, camadas de gelo de água doce que se congelou. D. Por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos como cremes hidratantes, não congelam em regiões muito frias? Tanto os sorvetes quanto os picolés industrializados são densas misturas coloidais, que apenas enrijecem quando congelados. Já nos cosméticos, que têm em sua composição água, possui também outros aditivos e fluidos misturados formando uma dispersão coloidal. A presença dessas substâncias abaixa o ponto de congelamento da água. E. O que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele?
São adicionados à água dos radiadores aditivos e fluidos como o etileno glicol, que são solutos não voláteis e auxiliam na manutenção da água no estado líquido, dificultando a solidificação do solvente e assim diminui a sua temperatura de congelamento. Bom, terminamos então a correção das atividades da semana 3 do PET 2. Na próxima semana traremos a resolução da semana 4. Eu espero você. Até a próxima aula. Compartilhe, curta a minha aula se você gostou, ative as notificações e até a próxima aula.